Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 1º de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece para sempre. Como vimos outras vezes, o povo procura Jesus porque quer pão material de graça, sem trabalhar. Quer o bem-estar físico e basta. Não está interessado na obra de Deus, que é acreditar em Jesus, o enviado, o Filho amado. Jesus fala para esse povo e para todos nós. Você está se esforçando mais para o teu ganha-pão diário ou para construir a tua vida espiritual? Esforçai-vos pelo alimento que não perece significa se preocupar com o próprio crescimento interior, com o conhecimento da palavra, com a Eucaristia e os outros sacramentos, com a própria formação. E o restante, Deus dará em acréscimo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará. O pecado precipitou o homem abaixo do nível dos animais. Os animais não se angustiam com o que comer, com o que vestir, mas a primeira preocupação de quem tem o coração pagão é o que vou comer, o que vou vestir, aonde vou procurar dinheiro. Essa adoração do dinheiro se torna uma autêntica escravidão e afeta todos os que não têm Deus no coração. Afeta todos os que não confiam em Deus. Não estamos muito longe da mentalidade que levou a construir o bezerro de ouro e a considerá-lo um Deus que devia ir à frente do povo. Se você não coloca Deus à frente, então o carro-chefe se torna o dinheiro, a bebida, o sucesso, a fama, os ídolos que bem conhecemos. O povo de que se fala nesse Evangelho está seguindo Jesus. Tinha começado bem, mas acabou mal. Ficaram atrás de Jesus dias e dias, sem se preocupar com nada que não fosse escutá-lo. Jesus se comoveu tanto com eles que fez a multiplicação dos pães, como amanhã iremos meditar no nosso diário.
Mas não durou muito essa boa vontade. Bastou satisfazer a fome material com os 5 pães e 2 peixes, que logo o povo queria proclamar Jesus como rei. Em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes saciados. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Esse é o eterno desafio do ser humano. É o teste que revela quanto amamos a Deus e quanto confiamos nele. Jesus sempre foi muito claro e radical nisso. Não vos preocupeis com o que vestir, o que comer. Preocupai-vos com o reino de Deus e a sua justiça, e o restante vos será dado em acréscimo. Irmãos, a experiência da providência se torna uma das mais fortes provas que Deus existe e Ele está perto de nós. Na Missão Belém acontecem 3 milagres de multiplicação dos pães por dia, podemos dizer, porque se consomem 15.000 refeições por dia. E todo dia Deus manda o necessário para as 2.200 pessoas que são acolhidas aqui no Brasil e pelas mais de 2.000 crianças que estão no Haiti, sem contar a Itália. Pense, a Missão Belém consome 10 toneladas ou mais de arroz por mês e todo dia chega o necessário. São 16 anos que caminhamos e ninguém morreu de fome. É um mistério que só entenderemos no céu. Padre Gianpietro e eu lembramos muito bem aquele dia que falamos o nosso sim para dar início à Missão Belém e não tínhamos um só centavo, no sentido verdadeiro da palavra. Naquele dia, fizemos a escolha de não aceitar uma ajuda em dinheiro de um amigo para poder começar com o zero absoluto, com nada, no sentido pleno da palavra. E um dia poder dizer que tudo que hoje existe foi feito exclusivamente por Deus, pela sua providência. Hoje alimentamos de pão espiritual e material 5.000 pessoas todo santo dia, e as casas de acolhida são 170. Podemos testemunhar com toda a verdade que Deus é um Pai cuidadoso, que supre as nossas necessidades, até aquelas que nós não conseguimos enxergar. O episódio que hoje meditamos não pertence ao passado, mas fotografa a experiência de cada um de nós. Pare um pouco e pense, em qual momento da minha vida eu experimentei isso, que Deus cuidava de mim? Teve um momento em que eu me encontrava no apuro e sentia a mão providente de Deus me sustentando? Tente agora entregar na mão de Deus tudo o que te preocupa em relação ao seu futuro, tudo o que te angustia, toda situação difícil que você vive, seja até seu desemprego ou aquele do seu filho ou do seu marido.
Apresente a Jesus e confie a Ele suas angústias e necessidades. Quando Jesus fala, trabalhai pelo alimento que dura para sempre, o que você acha que é esse alimento? Tente pensar um pouco o que é esse alimento que permanece até a vida eterna. Com tudo isso no coração, vamos ouvir novamente o trecho que a liturgia hoje nos propõe. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que só havia uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando, não porque vistes os sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais movem o nosso coração. Agora podemos escolher o nosso propósito
O que Jesus queria dizer quando pronunciou esta frase? Trabalhai pelo alimento que não perece, esforçai-vos pelo alimento que não perece. Como nós podemos trabalhar hoje por este alimento que nunca acaba, que nunca apodrece, pelo alimento verdadeiro? Sem dúvida, isso significa trabalhar para Deus, para o seu reino, a sua justiça. Isto é, construir uma civilização do bem, uma civilização do amor, fazendo o bem acontecer. Pense um pouco, como eu hoje posso trabalhar para Deus? Como posso trabalhar com Deus? Como posso trabalhar no reino de Deus, além do dia de hoje também? Não tenha medo, irmão. Deus paga muito bem. Esforçai-vos pelo alimento que permanece para sempre. Paz e alegria a todos. Alimento verdadeiro é acreditar em Jesus e viver a sua vida. Paz e alegria a todos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Não só de pão mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor. Aleluia, aleluia.
qualquer coisa, tudo fazer.